Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro, um baseado ou coisa assim. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado ou coisa assim. Pra que medir forças com o som da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Não se acende a luz do sol. Graça e paz, igreja. Estamos aqui nesse momento e vamos nos conectar ao nosso Deus. Vamos adorar ao nosso Jesus. Amém, igreja? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O poderoso Deus, maravilhosa
quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Declare assim comigo, igreja. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Graças a Deus, somos libertos por Jesus na cruz. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe
Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Graças a Deus, grande é o nosso Deus, maravilhoso. Vamos declarar isso ao nosso Deus. Declare aí, aonde você quer que esteja, na sua casa. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem temos a vitória. Glória a Deus, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
Graças a Deus. A bênção do Senhor para Jerusalém. Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito zelo de Sião, estou me consumindo de zelos por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês que estão ouvindo hoje estas palavras, já proferidas pelos profetas quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas, e o céu derramará o orvalho. E darei todas estas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Momento de contribuição. Durante esse momento de distanciamento social, você poderá ofertar e dizimar através das contas bancárias que estão aparecendo em sua tela. Este tempo é tempo de partilha, de generosidade e de responsabilidade. Confia no Senhor de todo o coração ao fazer sua contribuição e também desenvolva um coração sensível às necessidades da sua família. Olá, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos então, neste momento, orar juntos. E nós vamos orar a palavra de Deus, que está lá em Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 3, nós vamos orar esta palavra. Então quero te convidar aí, onde você está, a fechar os teus olhos e nós vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoe os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam sempre se alegrar no Senhor, sempre. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Pai, que em nome de Jesus haja moderação e que a moderação e a paz dos teus filhos possa ser conhecida de todos os homens, pois o Senhor está perto e nós glorificamos o teu nome por isso. Que o teu povo, ó Deus, não possa andar ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, as nossas súplicas. Que nós possamos sempre, Senhor, chegar diante de Ti com toda a confiança. Que nós possamos sempre crer no Teu poder e no Teu agir. Ó Deus, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento,
guarde os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus. Ó Pai querido, que o Senhor possa abençoar a nossa família, que o Senhor possa abençoar a nossa rua, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país e o mundo. Quantas nações oram conosco nesse momento, quantas famílias sendo alcançadas, e que o Senhor possa derramar a Tua graça e a Tua paz em cada uma. Te agradeço, ó Deus, por cada igreja que compartilha conosco neste momento, que o Senhor possa abençoar a cada um. Nós oramos agradecidos por tudo, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ouve, que o Senhor se importa conosco. E é por isso, ó Deus, que nos alegramos de estarmos reunidos em Teu nome e sabemos que o Senhor está presente. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos compartilhar um pouquinho agora a palavra de Deus. Eu quero ler a Bíblia. Em Levítico, é um texto do Antigo Testamento, Levítico, capítulo 25. Eu quero ler os primeiros 22 versículos, mas eu vou fazer uma leitura rápida. O Senhor disse a Moisés, no Monte Sinai: fala aos israelitas e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semearás a tua terra, podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano haverá um Shabate de descanso solene para a terra, um Shabate para o Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, não colherás o que nascer por si mesmo da tua última colheita, nem colherás as uvas da tua vinha não podada. Será 1 ano de descanso solene para a terra. Mas os frutos do Shabate da terra serão o vosso alimento, teu, do teu servo, da tua serva, do teu diarista, do estrangeiro que vive contigo, do teu gado, dos animais selvagens, na tua terra. Todo produto será o vosso alimento. Então contarás 7 sábados de anos, isto é, 7 vezes 7 anos. E então serão 49 anos. No 10º dia do 7º mês, farás soar alto a trombeta no dia da expiação, e fareis soar a trombeta por toda a terra. E declarareis santo o 50º ano, sim, o jubileu, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Esse vos será um ano de jubileu, pois cada um de vós retornará à sua propriedade, cada um retornará à sua família. Retornará à sua casa, à sua casa. Esse ano 50º será para vós jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer por si mesmo, nem colhereis nele as uvas das vides não tratadas, porque é jubileu, será santo, santo ao Senhor. Comereis o que brotar nos campos espontaneamente. Aí sim. E nesse ano do jubileu, cada um retornará à sua propriedade. Se venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes dele, não sejais desonestos uns para com os outros. Com base no número de anos, a partir do jubileu, é que comprarás do teu próximo. E com base no número de anos das colheitas, é que ele te venderá. Quanto maior for o número de anos, mais aumentarás o preço. E quanto menor for o número de anos, mais abaixarás o preço. Pois o que ele está te vendendo é o número de colheitas, não a terra. Nenhum de vós oprimirá o seu próximo. Temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Por isso observareis os meus estatutos, guardareis as minhas leis e cumprireis. Assim habitareis seguros na terra. Ela dará o seu fruto e comereis com fartura, e nela habitareis seguros. E se perguntardes: que comeremos no 7º ano? Visto que não deveremos semear, nem fazer a nossa colheita,
Como é que vai ser isso? Mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, diz o Senhor, e a terra produzirá frutos suficientes para os 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até o 9º ano comereis da colheita antiga, até que venha a nova. Esse texto de Levítico aparece também em Deuteronômio capítulo 15, é o texto do ano sabático, um ano em que a terra descansaria. E eu quis ler esse texto porque Mike Goren, um teólogo, um plantador de igrejas, um escritor, tem alguns livros dele já traduzidos na língua portuguesa. Ele disse que neste período que nós vivemos por causa desta pandemia, Deus estabeleceu na terra, no século 21, um Shabat forçado. Nós estamos hoje vivendo um Shabat forçado, um descanso da terra, um Shabat forçado. Qual era o objetivo desse sabático aqui, deste ano sabático que nós temos aqui na Bíblia, em Levítico capítulo 25? Algumas coisas. Primeira, convencer cada israelita de que Deus era o dono da terra. A terra tinha dono. Quem era o Senhor da terra? O próprio Deus. Nenhum israelita era dono da sua própria terra. Em segundo lugar, assim que Deus é o dono, Deus também era o dono do calendário. Quando nós lemos um pouquinho antes, no capítulo 23 de Levítico, nós encontramos, meus irmãos, uma organização do povo com base num calendário santo, um calendário que o próprio Deus deu. Deus é o dono da nossa agenda, Ele é o dono dos nossos dias, Ele é o dono do nosso calendário. Existiam 7 sequências de festas, e 3 delas aconteciam no 7º mês. E 7 é o número da perfeição na Bíblia. Então, nesse ano sabático, o povo precisava compreender e precisava entender que Deus não era apenas o dono da terra, mas também o dono do calendário, o dono da agenda. Também esse ano sabático tinha o objetivo de oferecer descanso. Descanso ecológico. Olha a preocupação do nosso Deus. Descanso para a terra, para os animais que aravam a terra, descanso. Não se poderia colher nada do que brotava ainda da plantação antiga. Era apenas o que brotava espontaneamente. Era descanso para a terra. E também confiança. Eles precisavam confiar em Deus, que naquele ano nada iria faltar para eles. Um ano inteiro, 365 dias, sem plantar, sem colher, sem trabalhar na terra, sem ir para o seu negócio, 365 dias, um ano inteiro de Shabat, um ano inteiro de descanso. Eles precisavam confiar e também generosidade para com o próximo. O capítulo 25 que nós lemos fala de generosidade, de um coração aberto, porque eles deveriam libertar os seus servos, eles deveriam devolver uma terra adquirida antes, eles deveriam negociar com honestidade e também profundidade bíblica. No texto correlato, lá em Deuteronômio, capítulo 31, dos versículos de 9 a 13, diz que neste ano do jubileu, eles deveriam ouvir todo o livro do Deuteronômio. Era leitura e exposição, leitura e explicação. Eles participavam de uma conferência bíblica, de um congresso. Milhares e milhares de israelitas, durante este período em que eles não faziam nada, eles estavam diante de Deus, ouvindo a palavra. E o livro de Deuteronômio era lido e explicado. Qual o objetivo disso? Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eles precisariam de muita fé para enfrentar aquele ano sabático, aquele ano de cessação do trabalho, aquele ano de cessação da inquietação, da inquietude, da ansiedade. Por isso que o Mike Goren diz que Deus está promovendo um Shabat forçado na terra, e nós podemos participar desse Shabat. Conversando com o pastor Daniel essa semana, ele me disse algo, eu anotei, porque marcou muito minha vida.
Pastor Daniel disse assim: Deus está querendo falar algo único para todo o planeta. É um chamado global. Deus está falando com todas as nações. Não apenas com o Brasil, não apenas com as igrejas, mas é um chamado global. É um chamado global, mas é um chamado pessoal. É um chamado para você e para mim. Qual é esse chamado? Aquietem-se e saibam que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Mas o que dificultava o descanso dos israelitas? Duas coisas o texto nos ensina. Primeiramente, falta de confiança em Deus. Há uma pergunta no versículo 20, depois leia lá de novo. Depois que eles ouviram a explicação de como funcionaria aquele ano sabático, no verso 20 aparece a inquietação da alma em forma de perguntas. E o que eles perguntam? Será que isso vai dar certo? O que nós faremos? Como é que nós vamos comer? Como é que nós vamos sobreviver? Um ano sem trabalhar? Como é que vai dar certo isso? Não pode dar certo. E eles questionaram a própria soberania, o próprio controle de Deus. Eles tiveram grandes dificuldades e eles desobedeceram. A Bíblia diz isso claramente. Eles desobedeceram. Isso aparece em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Esse texto bíblico diz o seguinte, que eles não guardaram este sabate, eles não guardaram este shabbat, não guardaram esse período. Você folheia as páginas da Bíblia do Antigo Testamento, folheia o Pentateuco, a Torá, e você não encontra nenhum indício, nenhumzinho, de que eles tenham guardado esse sétimo ano. A cada 6 anos de trabalho, o sétimo ano era o ano de descanso da terra. Não tem indicação de que eles guardaram isso, e nem tem indicação de que eles guardaram um ano inteiro no ano do jubileu. Foram 490 anos sem praticar o que a palavra de Deus ensinava. Conferência após conferência, congresso após congresso, evento após evento, pregação após pregação. E eles não obedeceram. Eles não guardaram a palavra do Senhor. 490 anos. Então a Bíblia diz, isso é assustador e acalentador ao mesmo tempo. Porque a Bíblia confronta e conforta ao mesmo tempo. Meu irmão, a Bíblia quer te confrontar e te confortar ao mesmo tempo. Porque a Bíblia nos diz claramente que eles, por conta disso, está escrito em 2 Crônicas 36, 21, por conta disso eles foram levados ao cativeiro, para Deus deixar a terra de Israel descansar. Eles ficaram 70 anos, mais uma vez o número 7 aí, 70 anos no cativeiro babilônico, enquanto a terra descansava. E no texto que eu citei aqui, 2 Crônicas 36, 21, diz claramente que Deus estava fazendo isso para que a terra experimentasse o seu sábado, o seu shabat. Os israelitas tinham muita dificuldade de descansar por conta disso. Mas e o que dificulta o descanso dos brasileiros diante deste shabat forçado, diante deste convite a ficar em casa, diante deste convite a um isolamento, a um distanciamento, diante deste convite para o confinamento? O que dificulta o coração do brasileiro a obedecer isso? Algumas coisas. Primeira delas, o governo não estava preparado, gente. O governo não estava preparado. O nosso governo vinha tentando resolver uma crise, eram 14 milhões de desempregados, muitas pessoas endividadas, e o governo não estava preparado. Essa é uma das razões. A outra razão é que brasileiros geralmente não têm reserva financeira. É triste observar isso num contexto como esse. Mas, predominantemente, brasileiro não tem reserva financeira. E, além disso, os brasileiros estão endividados. São mais de 61 milhões, dados agora de janeiro, mais de 61 milhões de brasileiros endividados, com seus nomes negativados. E a crise nos pega de surpresa.
As empresas também não estavam preparadas. Há mais de 6 milhões de empresas que estão à beira de uma falência. À beira de uma falência. Muitos informais, muitos na economia informal. Nós não estávamos preparados. Também nós não temos uma cultura de planejamento. Mas você pode dizer, mas pastor, como é que nós planejamos uma história dessas? Foi uma surpresa para o mundo todo. Eu sei, mas num contexto de crise, a cultura de planejamento, ela salta aos olhos e você começa a fazer planos de guerra, planos na crise. Mas nós não temos essa cultura. E especificamente no caso do Brasil, esse vírus terrível, ele nos pegou, ele nos alcançou num momento também político muito ruim para a nossa nação. Uma polarização terrível. Gente que apoia o governo, odiando gente que não apoia o governo. Gente que não apoia o governo, detestando gente que apoia o governo. Dois lados bem distintos. Uma polarização gigantesca. No momento agora que nós precisamos de cooperação, de coordenação, no momento agora que nós precisamos de ajuda mútua, nós temos um despreparo também em função disso. Todas essas realidades verdadeiramente dificultam o coração do brasileiro de crer nesta promessa do versículo 21, de que Deus vai suprir, de que Deus vai cuidar, de que Deus não vai deixar faltar. E às vezes o nosso coração faz a pergunta do versículo 20. Como é que vai funcionar isso? A minha empresa não aguenta mais um mês. Como é que vai funcionar isso? Eu não vou dar conta. São questionamentos naturais, mas que de certa forma não resolvem a sede e a fome de Deus que há no seu interior e que há no seu coração. Mas o texto faz o diagnóstico e nos aponta um caminho. Como exercitar a nossa confiança na crise? Como exercitar a nossa confiança em Deus em momentos como esses? 4 coisas o texto nos ensina. Primeira delas, ouvindo a palavra de Deus. O versículo 2 do capítulo 25 de Levítico começa dizendo assim: falou Deus, Deus fala. Nós temos um Deus que fala. Ele fala através das circunstâncias. Ele está falando, sim, através desta pandemia. Ele está falando, sim. Ele fala em sonhos. Ele fala através de percepções. Ele fala através de uma ligação, de um telefonema de um amigo. Ele fala o tempo todo. Ele fala principalmente através da Bíblia, através do texto sagrado, do registro da revelação de Deus. Ouça Deus, ouça o que o Pai tem a dizer, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que o Espírito diz a você, ouça. Você está ouvindo muitas notícias, muitas más notícias, você está ouvindo polarizações também agora entre saúde de um lado, economia do outro lado, e você fica meio que confuso no meio de tantas vozes. Para um pouquinho e ouça Deus. Deus quer falar contigo, Deus quer falar com a tua casa, Deus quer falar com a tua família. Deus quer falar comigo. Deus quer falar com os pastores desta nação. Deus quer falar com os líderes de cada lar, de cada família. Deus quer falar com as crianças, Deus quer falar com os jovens, Deus quer falar com os líderes. Ouça, terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Como é que eu desenvolvo esta confiança em Deus num Shabat forçado, num tempo em que Deus diz, para tudo, ouvindo a voz de Deus, mas também arrependendo-me. Sim, arrependendo-se. Versículo 9, coloca esse contexto de 6 anos de trabalho, e no 7º ano, o 7º ano, o ano do descanso da terra, a cada 6 anos, no 7º era ano de descanso, e a cada 49 anos, no 50º era ano de descanso, coloca esse contexto dentro de um contexto maior. Era um contexto de festa.
Na verdade, um dia, o dia da expiação. O dia da expiação. E o dia da expiação era um dia de arrependimento. Era um dia de bater no peito. Era um dia de dizer, tenha misericórdia de mim. Era um dia de perceber a sua inadequação. Era um dia de se vestir de pano, de sacos, de se cobrir de cinzas, um símbolo do Antigo Testamento para demonstrar externamente aquilo que rasga o seu coração. Pecado não é só uma nota moral, do tipo, você fez errado. Pecado é uma doença, é uma nota existencial, do tipo, você está enfermo. Você precisa de cura, você precisa de restauração. Então, arrependa-se. Vamos clamar por um arrependimento nacional. Esse é o tipo de oração que Deus gosta de ouvir. Uma oração de arrependimento. Em terceiro lugar, cultivando a espiritualidade no trabalho. Há 2 versículos aí, o versículo 14 e o versículo 17. O versículo 14 diz, não engane o seu próximo. E o versículo 17 diz, não oprima o seu próximo. Não engane o seu próximo é uma relação horizontal, é uma relação de pessoas próximas, de amigos, de pessoas que estão próximas e que em momento de crise, algum deles sente o desejo de, ou uma tentação, melhor dizendo, de ganhar vantagem. Eu nunca esqueço quando eu passei um momento difícil, uma crise financeira na minha vida, eu ainda estava no seminário. Aliás, a normalidade do seminarista é crise, gente. Essa é uma palavra muito conhecida dos seminaristas. Mas eu estava precisando muito eu era recém-casado, eu precisava muito resolver uma situação financeira. Então eu tinha um terno. E eu fui vender para um seminarista mais abonado, um seminarista que tinha uma condição melhor. E eu joguei o preço lá embaixo, porque eu queria vender logo aquele terno. Ele olhou o terno era bonito, o terno era um presente que eu tinha recebido, e ele disse, quanto custa? E eu falei, uma ninharia, era um preço assim, hoje seria R$100, e o terno valia 700, um exemplo apenas. Ele pegou o terno e disse assim, esse terno custa mais ou menos R$700, você está pedindo 100, eu vou te dar 650. Em moeda de hoje. Mas por quê? Porque eu sou teu amigo. Porque eu sou teu irmão. Deus está chamando a uma fraternidade na terra. Mal começou essa crise, já tem gente vendendo 10 vezes mais, cobrando 10 vezes mais pela máscara, item necessário, 10 vezes mais pelo álcool em gel, 10 vezes mais por um fardo de arroz. Que absurdo! Não engane o seu próximo. Não oprima o seu próximo. É sobre isso que o Senhor está falando. Como é que eu exercito a minha confiança num Shabat forçado? Ouvindo a palavra de Deus, arrependendo-me, desenvolvendo, cultivando uma espiritualidade nos negócios, no trabalho, no comércio. Deus está vendo. E, finalmente, confiando nas promessas do Senhor. No versículo 20, surge a pergunta visceral, a pergunta que rasga a alma. Depois que o Senhor mostrou o plano, depois que o Senhor mostrou o plano lindo, um plano ecológico, imagina isso no Brasil, imagina isso nas nações mais poderosas do mundo, trabalha 6 anos, no 7º a terra descansa. É um isolamento celestial, espiritual, horizontal, todo mundo em casa, curtindo a família, curtindo o casamento. Imagina um negócio desses. Aí vem a pergunta do versículo 20. Como isso é possível? Como é que pode um negócio desse? Como é que nós vamos sobreviver? Como que nós vamos dar conta? O nosso negócio vai encolher, o nosso negócio vai fechar. E aí o Senhor responde, não vai não, não vai não. No versículo 21, ele diz, eu mandarei a minha bênção sobre vós. Eu mandarei a minha bênção sobre vocês. Igreja, olha para mim. Diz o Senhor,
Eu mandarei a minha bênção sobre vocês. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Eu mandarei a minha bênção sobre vocês. No 6º ano eu mandarei a minha bênção, e a terra produzirá fruto suficiente para 3 anos. Fruto suficiente para 3 anos. Confia nas promessas do Senhor. No Novo Testamento há uma promessa parecida com essa. Está na carta aos Hebreus, no capítulo 13. O autor nos diz assim, na carta aos Hebreus: não tema o que pode fazer o homem, porque eu, o Senhor, nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Nunca, jamais. 2 palavras fortíssimas. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não tema o que pode fazer o homem. Não tema. Confia nas promessas do Senhor. Confia nas promessas do Senhor. No início da minha conversão, 3 meses depois, eu já estava pregando esta palavra na praça, cercado com algumas pessoas. Alguns gritando, aleluia, irmão, glória a Deus, irmão. E outros me ouvindo atentamente. Hoje as praças estão vazias. Isso mudou. Mas a palavra de Deus continua a mesma. Essa palavra tem poder. Essa palavra pode nos salvar. Essa palavra pode nos abençoar. Esta palavra não mente. Essa palavra de Deus. Há promessas. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Meu irmão que está desempregado, o Senhor não vai te abandonar. Meu irmão que luta para manter sua empresa de pé, o Senhor não vai te abandonar. Meu irmão da economia informal, do trabalho informal, o Senhor não vai te abandonar. Meu irmão que faz freelance, faz bicos, o Senhor não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar. Deus não vai nos abandonar. Mas esse Shabat é forçado, mas é necessário. Bendito seja o nome do Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir. Temer com sua voz, temer com sua voz. Gerações ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim,
o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. E todos hão de ver quão grande é o meu Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oi, galera, a gente tá tudo bem aqui? Nós estamos em família, tá na igreja, brincadeirinha? Pode botar. Pode, vamos lá. Tchau. Querida igreja, o Drive-Thru Solidário foi um sucesso, realmente uma bênção. Nós conseguimos abençoar diversas famílias carentes, algumas famílias muito necessitadas de verdade, e a sua cooperação, a sua generosidade fez toda a diferença. Por isso que eu estou aqui para dizer muito obrigado. Deus abençoe sua vida e a sua partilha num momento como esse. Nós já fizemos aqui, em algumas das nossas transmissões, nesse momento em que nós vamos ministrar a bênção de Deus. Eu quero que você erga suas mãos assim, e imponha suas mãos sobre sua mãe que está aí ao seu lado, seu pai, seus filhos, seus pais, sua esposa, seu marido, e vamos juntos abençoar uns aos outros. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão do Santo Espírito seja com esta igreja espalhada por toda a face da terra, e seja com esta casa, a casa do meu irmão, da minha irmã, e todos os lares espalhados por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.